Bom, eu também fiz, assim como o Paulo, um texto para ler, não só para não me perder no tempo, mas porque eu achava que a gente ia ficar sentado e para mim é muito difícil ter slide e ficar sentada, eu começo a levantar. Então, na verdade, fui muito econômica nos slides, mas eu fiz alguma coisa aqui para ler. Primeira coisa, acho que é um privilégio participar dessa mesa, mesmo que ela não tenha essa configuração de mesa, uma situação meio rara no departamento, a gente conseguir juntar pessoas de diferentes linhas para conversar. Então, nesse sentido, eu me sinto privilegiada por estar tão bem circundada. Bom, então, a minha fala são estudos da linguagem e o processamento automático da linguagem. Então, a primeira coisa, né, por que processamento automático da linguagem? Qual a relevância de processar automaticamente a linguagem? Então, a gente pode pensar em termos de esse processo, esse processar automático para ajudar a ensinar uma língua, para investigar uma língua, ou para realizar tarefas cotidianas que envolvem a linguagem, por exemplo, encontrar informações em textos. Ou seja, nesse último momento, eu penso em processar automaticamente o texto segundo necessidades de determinadas aplicações. Tá? E como processar automaticamente a linguagem? Ou seja, o que significa exatamente processar automaticamente a linguagem? Bom, pegar texto, passar esses textos por programas de computador e ter como resultado um texto acrescido de informação linguística, tá? Informação de natureza linguística. Que informação é essa? É uma informação variada. Tá? Então, ela pode ser de natureza morfológica, de natureza sintática e de natureza semântica. Eu estou usando semântica da forma mais ampla possível. Então, eu posso ter informações do tipo, desde a identificação do que é uma palavra ou de qual o lema de uma palavra, até informações mais complexas como classe gramatical, função sintática, relações léxico-semânticas, campos semânticos, relações discursivas entre frases, relações discursivas entre parágrafos. Tá? Como exatamente essa informação é incluída em texto, quer dizer, eu não vou entrar nesses detalhes de informática aqui, mas o importante é frisar que, independente do paradigma utilizado para tratar computacionalmente os textos, é inegável o papel exercido por grandes corpora eletrônicos hoje em dia. Tá? Então, por isso hoje, na verdade, no meio do caminho entre os estudos da linguagem e o processamento computacional da linguagem, o corpus vai ter um papel fundamental. E por isso eu começo também já tratando dessa relação entre corpus e estudos da linguagem, já que a gente está falando de estudos da linguagem na contemporaneidade, e o estudo com corpus é uma característica desses estudos da linguagem hoje, e isso vem crescendo. Mas não custa lembrar que o estudo, o uso de corpus para, o corpus o que? Um conjunto de textos. Então, o uso de corpus para estudar a linguagem, ele não chega a ser novidade. A novidade é justamente a utilização, o auxílio dado pelo computador. Então, em 59 tem início esse projeto do CIL. Tá? Então, a coleta de 1 milhão de palavras organizadas em fichas de papel. Cada ficha tinha uma palavra e 17 linhas de texto, quer dizer, quem já tratou com corpus consegue imaginar que aí está a origem da ideia de linhas de concordância. Eu tenho essas 17 linhas de texto. E para cada ficha, uma categoria gramatical, para justamente evitar ambiguidade. A crítica pertinente, claro, feita na época, era de que o processamento manual de corpora gigantesco, ou seja, de 1 milhão de palavras, não era uma coisa confiável. Tá? Com relação à língua portuguesa, em Portugal, durante a década de 60, tem início a compilação de corpos do projeto português fundamental, que envolvia gravação e compilação, gravação, transcrição de dados referentes ao português falado. E no Brasil, no início da década de 70, a gente tem o NURC, que envolvia justamente descrever a língua urbana falada em 5 grandes capitais. Então, esses exemplos são só para reforçar a ideia de que quando a gente pensa em usar corpos, a ideia não é inventar a roda, mas de alguma forma fazer um uso enriquecido, aditivar essa roda de alguma forma com essa possibilidade dos computadores. Então, de maneira geral, a gente pode pensar que o corpus ele pode funcionar, por um lado, como fonte de dados, que por sua vez vão ser interpretados por teorias linguísticas, ou, alternativamente, os dados do corpus podem funcionar como validadores de determinadas teorias. Tá? E esse corpus, quando eu falo corpus, ele pode assumir 2 formas. Tá? A forma 1, a mais
simples, vamos dizer assim, é que a gente chama de corpus não anotado ou de texto cru. Tá? Então, ele tem o texto e apenas o texto, é uma compilação de textos. Tá? Esse corpus cru, ele vai ser processado por programas que lidam, sobretudo, com frequência de ocorrência das palavras ou de frequência de ocorrência de combinações de palavras. Esse tipo de estudo está associado ao que a gente costuma chamar de linguística de corpos. Tá? Ou seja, o interesse está principalmente nesses padrões de ocorrência e o surgimento desse tipo de estudo está vinculado, sobretudo, a interesses lexicográficos e a ensino de segunda língua, ensino de língua estrangeira. De uns tempos para cá, a esse corpus cru, como eu disse, vem sendo associada informação linguística. Então, segmentadores que identificam programas que colocam lema, que colocam classe de palavras, que fazem análise sintática. E quando a gente tem esses programas, ou eventualmente pessoas colocando essas informações no texto, ou seja, anotando esse texto, a gente tem o que se chama de corpus anotado. Tá? Então, a ideia é que a gente, hoje em dia, pode considerar o corpus anotado um passo além no trabalho com corpus. Quer dizer, que com ele eu consigo fazer tudo que eu conseguia fazer com corpus cru e mais algumas coisas. E a tendência, cada vez mais, então, não só do lado linguístico, mas também do lado da informática, é a criação e a utilização desse tipo de recurso linguístico. Tá? Então, um corpus é um recurso linguístico, um corpus anotado é um recurso linguístico. E que tipos de estudos são possíveis com corpus anotados? Aí eu tenho aqui alguns slides tentando contemplar diferentes interesses. Então, por exemplo, eu estou interessada em palavras que terminam em ento e são adjetivos. Eu faço lá um comando no meu corpus e tenho ento que são adjetivos. Só de curiosidade, quando eu faço esse filtro e que seja adjetivos, nesse material aí eu filtrei 746 palavras, ou seja, um trabalho que se eu fosse fazer na mão ia me dar um certo trabalho. Eu só estou interessada, aí peguei um exemplo da Letícia, um pedido da Letícia de voz passiva, eu posso conseguir frases com voz passiva? Aí sim, então não só as frases com a voz passiva, mas eu posso querer saber quais são os lemas motivada pelo tempo. Então eu posso querer saber o que chove, ou seja, se eu estou pensando em chover num sentido não chover com complemento, quando chove, chove o quê? Então chovem críticas, aí eu podia ter filtrado melhor essa busca em termos de classe gramatical, fiz uma coisa mais rápida. Chovem críticas, pouco, telefonema, protesto, carta, acusação, e uma coisa interessante é pensar que os mais frequentes são coisas mais negativas, embora a gente pense em chover aplausos, chovem críticas. Do que a gente tem mais medo, ou seja, eu fiz uma busca do tipo ter medo de blá blá blá, a gente pode ter medo de perder, medo de represálias, medo de morrer. Por outro lado, do que a gente tem coragem de dizer, aí de novo, a minha busca podia ter melhorado, eu fiz uma coisa mais simples, mas coragem para dizer, coragem de assumir, coragem de enfrentar. Se eu estou interessado, aí eu estou usando o exemplo do Compara, que é uma ferramenta são corpora paralelos de traduções de livros de ficção. Então, como ele também foi anotado, eu posso fazer uma busca, por exemplo, eu estou interessada em como foram traduzidas palavras de cor com uso não descritivo, ou seja, com usos não coloridos. Então, ali, uma negra noite de núpcias virou Dark Wedding Night. Sorrisos amarelos viraram sorriso amarelo, humor negro, romance cor-de-rosa também perdeu o cor-de-rosa, virou outra coisa. Então eu consigo fazer esse tipo de pesquisa, esse tipo de busca, porque eu tenho uma anotação embutida aí. E conseguir esse tipo de resultado, quer dizer, chegar aí, não é uma coisa difícil. Então, por exemplo, a interface é essa, eu só fiz aquele licema, cor igual ao original, porque é a convenção do sistema, e a gente consegue ter esse tipo de resultado. Ou seja, as possibilidades de trabalho com corpus anotado são muitas, e por isso, na verdade, me parece mais abrangente pensar em termos de linguística com corpus ou de estudos da linguagem com corpus e não simplesmente uma linguística de corpus. Tá? E uma outra coisa interessante repare que para fazer esse tipo de pesquisa não é preciso nenhum conhecimento informático, especialmente computacional. Um linguista, um estudioso da linguagem trabalha
trabalha com isso. O conhecimento necessário mínimo é o conhecimento mínimo de um dado programa, e como acontece, imagino eu, em diferentes áreas em que o computador vai sendo incorporado. Tá? Só mais um comentário, que todos esses exemplos que eu dei, eles vêm de serviços ou de recursos que são públicos, que são abertos, que são disponíveis na internet, tá? E foram desenvolvidos pela Linguateca, que é um centro de recursos para o processamento computacional do português e com o qual o Departamento de Letras aqui tem colaboração. Tem colaboração. O trabalho com corpos, ele oferece uma série de vantagens, mas é fundamental ter uma postura não ingênua nessa relação com corpos. Tá? Então, alguns cuidados, principalmente quando você está usando corpus anotado. Então, a primeira coisa é pensar de onde vem a anotação. A anotação não é uma coisa geral, dada, óbvia. Tá? Então, ainda, né, o que a anotação é etiquetar, atribuir um rótulo a um segmento de texto. Tá? Então, de onde vem a anotação? Porque se o interessante é justamente lidar com conjuntos enormes de dados, e é justamente isso que justifica a utilização dos computadores, é razoável supor que eu não vou ter linguistas fazendo manualmente análise gramatical de 800 milhões de palavras ou de 37 milhões de frases, que é o tamanho de uma das bases que eu usei para dar aqueles exemplos. Tá? Então, muitas vezes esse processamento é feito pela máquina, a máquina erra, mas a gente erra também. Mesmo quando a anotação é manual, ela não é perfeita. Então, isso é uma coisa importante a gente ter em mente quando está usando o corpus anotado, que não existe anotação perfeita. Um outro ponto, por exemplo, uma das buscas era eu estava interessada em palavra que termina em ento e que é um adjetivo. De onde vem a informação linguística que me diz que aquilo é um adjetivo? A gente sabe que eu tenho casos de fronteiras ali, não é trivial em diversos momentos saber qual a diferença de um adjetivo para um substantivo, ou de um adjetivo e um particípio. Tá? Mas ainda no nível mais básico, a gente não tem um consenso sobre palavra, o que é uma palavra. Né? O 11 de setembro foi inesquecível, o 11 de setembro é uma palavra, são 3, como é que funciona isso? Tá? Então, não existe corpus anotado que seja teoricamente neutro. Então, isso é uma outra coisa importante de pensar. A neutralidade, que algumas vezes é anunciada, é simplesmente reflexo ou de gramática tradicional ou de um consenso mais amplo, mas não de neutralidade. Tá? Um modelo de anotação ou um esquema de anotação de corpus, ele vai refletir sempre um modelo de língua ou uma perspectiva sobre a linguagem. E aí, por isso, documentação é um aspecto fundamental para quem vai trabalhar com corpus anotado ou não. Tá? Um corpus sem documentação, o que é a documentação? É um documento que vai explicitar quais foram as decisões tomadas, o que foi feito nos casos difíceis, eventualmente nas exceções, vai dizer de onde veio aquele material, as características daquele material. Tá? Então, um corpus sem documentação é um corpus praticamente sem valor. Isso eu digo para quem pensa em montar um corpus e para quem pensa em utilizar o corpus. Tá? E aí, com isso, eu chego a outro ponto que eu acho fundamental, que é pensar justamente esse trabalho de anotação como um trabalho de interpretação e de análise linguística. Tá? Então, algumas possibilidades de articular esse trabalho de anotação com os estudos da linguagem. Eu posso começar a minha anotação, anotar partindo de um dado modelo teórico, ou seja, eu posso anotar conforme uma dada teoria, seguindo as categorias de uma dada teoria. Essa é uma possibilidade. Então, existe um corpus para inglês que foi anotado segundo o modelo da teoria da avaliatividade, appraisal theory, e a anotação foi feita toda manualmente. Para português, a gente tem um corpus que está sendo feito lá em São Paulo pelo NILC, que é um corpus também anotado manualmente, segundo a teoria das estruturas retóricas. Tá? Uma alternativa, ao invés de partir de um modelo teórico específico, eu posso partir de categorias linguísticas mais ou menos consensuais, que é uma coisa mais ou menos vaga. Em geral, quando se pensa em termos de categorias mais ou menos consensuais, por exemplo, o próprio BEM, que é um corpus feito, manualmente anotado com informação de papéis semânticos. Papéis semânticos, paciente, a gente sabe que são inúmeras as possibilidades conforme o autor de quais são os tipos de papel semântico. Então, a solução da Martha Palmer, que foi quem fez esse próprio BEM, foi utilizar os nomes, os papéis que eram mais referidos na literatura, o conjunto que era mais compartilhado.
Para o português, a gente tem o próprio bem, que é uma coisa mais restrita, que acabou de estar pronto, e que os papéis que ele usa são os mesmos papéis do próprio bem que é feito para inglês. Outra possibilidade é, por exemplo, a floresta sintática, que foi anotada automaticamente, mas passou por uma revisão manual. A floresta sintática toma como categorias, por exemplo, categorias da gramática tradicional, pensando numa utilização mais ampla e não de pessoas mais entendidas ou especializadas num dado modelo teórico. Tá? E uma terceira possibilidade é partir não de um modelo teórico, mas começar a anotação partindo já de uma aplicação, ou seja, de uma demanda. Tá? Então, por exemplo, a gente tem os corpora do CONE-LL. O que é esse CONE-LL? É uma conferência só sobre sistemas, no fundo ele é uma espécie de competição, em que se avaliam sistemas que que processam automaticamente a linguagem. Tá? Então, para que essas avaliações aconteçam, a gente tem que ter um gabarito. Ou seja, eu tenho que ter um gabarito sobre o qual eu vou avaliar os sistemas para saber quem está indo melhor e quem está indo pior. Esse gabarito tem que ser feito por gente. Se eu quero avaliar o desempenho das máquinas, eu tenho pessoas montando isso. Então, eu tenho, por conta do CONE-LL, manuais feitos pensando em correferência, pensando em identificação de nomes próprios, pensando em papéis semânticos, uma série de tarefas. Um outro corpus, o MPQA, foi um corpus feito só para dar conta da tarefa de análise de opinião. Tá? Para a língua portuguesa, o que a gente tem nesse sentido, ou seja, de corpos anotados sob demanda, a coleção dourada do Arém, que é um corpus que tem anotação de nomes próprios e das relações semânticas entre os nomes próprios, e um corpus Reli, que foi anotado, é um corpus de opinião, de resenha de livros, é um corpus que foi anotado com relação às opiniões sobre as resenhas, se são opiniões positivas ou negativas. E quando eu digo que a anotação pode ser motivada por uma teoria, não por uma teoria, mas por uma aplicação, aí eu chego à linguística computacional ou processamento de linguagem natural, tá? Que são termos que têm sido usados cada vez mais como sinônimos. Então, a linguística computacional, e agora eu faço uma apresentação muito superficial no ponto de vista histórico, e ela é rápida para poder chegar logo na contemporaneidade, quer dizer, ela surge com esse termo, década dos anos 40, e quando ela surge com esse nome linguística computacional, é interessante pensar que o nome linguística, assim, o vínculo com a linguística está muito próximo, ela é uma linguística e computacional. Ah, tá. Ela é linguística e computacional. Nossa... Peraí. Tá, então, quando ela começa, ela tem esse vínculo muito estreito com a linguística, e ela logo vai receber um incentivo do Departamento de Defesa dos Estados Unidos interessado em tradução automática. Ou seja, a ideia ela já surge aplicada à tradução inglês-russo. Inglês-russo? Russo-inglês, desculpa, russo-inglês. Tá. Ou seja, ela já nasce aplicada, associada à resolução de uma dada tarefa. Agora, se ela surge totalmente atrelada à linguística, quer dizer, quem fazia linguística computacional nesse momento eram os linguistas, ao longo do tempo essas duas áreas foram se distanciando. E a relação que a gente tem hoje é uma relação de afastamento. Tipo, a linguística computacional segue o seu caminho de uma forma independente, ela avança de uma forma relativamente independente da linguística. Perguntas óbvias, né? Então, bom... Por que linguística e linguística computacional se distanciam? É uma área que tem a ver com linguagem, elas deveriam conversar. Tá? E 2, se eu comentei aqui no começo que a história dos corpora anotados, eles têm sido muito usados por sistemas. Se corpora são recursos linguísticos, como é que eu posso afirmar que eles se afastam mesmo se eles dependem tanto desses recursos e esses recursos são linguísticos? Tá? Então, bom, por que essa primeira pergunta, né? Por que essas duas áreas se distanciam? A linguística computacional, né, o PLN, ela sofre diferentes influências ao longo do tempo, e logo depois da influência da tradução automática vem a influência da inteligência artificial. Tá? Então, nesse momento, a ideia central era modelar o mundo, e a ideia era que a resolução das tarefas de linguagem viria naturalmente a partir do momento que a gente consegue representar o mundo. Tá? A execução, né, a realização de projetos reais falhou. Então, o que se conseguiu fazer a gente brinca, são os toy domains, uns domínios muito restritos, mas coisas mais amplas que isso não tiveram sucesso.
Lá pela década de 70, 80, a linguística computacional vai ser influenciada pelo desenvolvimento de gramáticas, orientadas, sobretudo, pelo princípio de computabilidade da linguagem. Tá? E aí, esses são alguns exemplos de frases que foram apresentadas no encontro da Associação de Linguística Computacional em 1983. Tá? Então, esses exemplos de frases que eram processadas pelos sistemas. Tá? E essas frases foram alvo de crítica, alguns chegaram a falar que isso não era inglês, isso era uma língua imaginária que compartilha algumas formas com o inglês. Mas, de uma forma menos radical, acho que o que interessa para a gente aqui é pensar que esses são exemplos criados de maneira a excluir determinadas questões que pudessem trazer problemas para os sistemas que iriam trabalhar com linguagem cotidiana. Tá? E aí o que acontece, então, na verdade, desde o início dos anos 90, a ênfase está no corpora, né, nos corpora, cada vez, né, não só corpora anotados, mas cada vez mais eles são mais ricamente anotados, mais profundamente anotados principalmente com informação de natureza semântica. Tá? Então, hoje, o PLN se caracteriza pela resolução de tarefas que envolvem significado e alguns sistemas já despontam do ponto de vista comercial. E boa parte desses sistemas, eles têm como modo de funcionamento, como paradigma, a ideia de aprender por meio de exemplos. Esses exemplos vêm dos corpora anotados, por isso a relevância dos corpora anotados. Tá? Então, né, voltando, uma resposta possível para essa separação entre linguística e linguística computacional é que quando a linguística computacional procurava informação sobre a linguagem que ajudasse a resolver problemas, ela não encontrava essas respostas na teoria linguística. E, por outro lado, a teoria linguística também não se interessava, demonstrava pouco interesse pelos problemas apresentados decorrentes da aplicação. Tá? Ou seja, o que a gente tinha é simplesmente uma divergência de interesse. O interesse do PLN, ou no PLN, não é entender a linguagem, ou não é entender o funcionamento da linguagem. O interesse é resolver problemas que tem como matéria-prima a linguagem. Tá? E um outro aspecto interessante é pensar que a visão de linguagem que sempre esteve associada ao PLN é a visão de linguagem como representação do mundo, representação do significado, a visão essencialista, como o Paulo bem caracterizou. Tá? E é uma visão que vai ser depois problematizada. E, bom, só mais um exemplo, na introdução do Oxford Handbook of Computational Linguistics, que é um compêndio considerado na área, na introdução a gente tem a seguinte ideia, eu não trouxe o parágrafo todo por conta de tempo, mas tem lá essa ideia, que era, se a linguística computacional fracassou, ela fracassou por culpa da inteligência artificial, que não soube modelar o mundo. Tá? E aí, com isso, cada área seguiu seu rumo, e só mais uma evidência de que realmente a linguística tem dialogado muito pouco, é que, por acaso, aleatoriamente, na edição de junho, na grande revista da área, que é Computational Linguistics. Dos 5 artigos, só um é de um departamento de linguística. E isso não é uma coisa especial daquele mês, é padrão. Quando a gente vai nos congressos da área, eu fico meio assim, sem espaço, sem diálogo, porque cada vez mais a gente vai perdendo esse espaço. E aí, bom, será que não há mesmo diálogo possível? Não que ele seja necessário, mas é um pouco estranho que a gente não consiga conversar com uma área que lida tanto com a linguagem. E, bom, voltando à questão dos corpora anotados, mas se o paradigma hoje é aprender por exemplo, os exemplos vêm de corpora anotado. Corpora anotado são recursos linguísticos. Tem que falar de anotação, a gente tem uma conversa assim, tá? com essa área e também com esse modelo que não está tão baseado em regras. Então, criar um modelo de anotação é fazer uma análise de um determinado fenômeno linguístico que contém as primeiras generalizações acerca de um fenômeno observado. Aplica essas primeiras categorias propostas, que são as etiquetas, a uma amostra mais ampla. Refina progressivamente esse esquema a partir dos dados. Observa e documenta os casos em que as generalizações não se aplicam. A gente tem que anotar, a gente não pode escolher frase. Então tem que estar tudo anotado e tem que estar tudo documentado. Tá? Naturalmente que eu estou pensando nesse desenvolvimento de um modelo de anotação quando eu não parto de um modelo teórico específico que já me diz quais são as categorias. Mas aí, bom, pergunto, fazer tudo isso não é fazer pesquisa linguística, não é fazer uma análise, não é fazer um tipo de pesquisa com os dados da língua? Tá? E se a gente pensa, então, que essa anotação ela pode ser motivada diretamente por uma aplicação, como fazer disso alguma coisa que traga contribuição para os estudos da linguagem, ou seja, não seja simplesmente um interesse subsidiário de outras
de outras áreas determinado pelas aplicações. Então, coisas que se aprende ou que a gente percebe quando a gente está fazendo anotação linguística, aí já trabalhei, uma coisa que eu gosto de fazer é justamente esse trabalho de anotação. Então, coisas que a gente aprende, coisas que a gente percebe quando se está fazendo anotação de corpos. Sempre há casos vagos. Ponto. 2. Sempre há coisas que não foram previstas. Tá? As categorias que a gente propõe, elas, na hora que você começa a aplicar, elas não têm a precisão que a gente imaginava. Tá? Para lidar com isso, uma alternativa otimista ou generosa assume, por exemplo, que a vagueza é uma propriedade, não vou brigar com a vagueza, ela é uma propriedade natural, ela é uma propriedade desejável das línguas. Se a língua é robusta, ela pode ser robusta justamente por isso. As regularidades não vão ser absolutas. A precisão que a gente quer dar, que a gente espera das categorias, ela não é natural, mas no nosso caso de anotação ela tem que ser determinada porque eu tenho uma tarefa real. Então, quem vai determinar essa precisão, ela pode ser determinada pelas aplicações, ou seja, pelas perguntas que a gente quer responder, e não necessariamente por teorias específicas. E pensar que essa precisão pode ser determinada pelas aplicações, isso é um lance legítimo também, né, no jogo da linguagem. Ou seja, uma alternativa interessante é perceber que as categorias que usamos, elas não são estáveis, elas são sempre determinadas por interesses, e que o interesse da aplicação é um interesse tão legítimo quanto qualquer outro. Tá? Explicações são sempre correlatas a pedido de explicação, e uma aplicação é um pedido de explicação também. Tá? Assim, então, o vínculo direto com a aplicação, ele aparece como uma solução bem-vinda para uma série de casos em que eu teria questões mais nebulosas. E não como uma solução artificial que não tem qualquer interesse para os estudos da linguagem. Tá? Isso porque não custa lembrar que boa parte das aplicações busca justamente reproduzir algumas das nossas práticas de linguagem. Tá? Então, uma delas, que é a que me interessa especialmente, é encontrar informações em textos, ou é o jogo de ler textos e responder perguntas sobre um texto, que do ponto de vista do PLN se caracteriza ou corresponde à grande área que é extração de informação. Tá? Então, por isso eu acredito que uma anotação motivada por uma aplicação, ela pode sim conduzir à descrição de aspectos interessantes da língua. Tá? E que tem ainda como atrativa a possibilidade de ser testada no sentido de funciona, não funciona. Então, para terminar, resolver problemas que envolvem a linguagem é um ótimo motivo para estudar a língua. Eu acho que essa é a grande mensagem. Eu termino com uma fala da Diana Santos, que é quem está por trás da Linguateca, que é aquela organização que cria recursos computacionais para a língua portuguesa. De fato, estamos condenados a aprender muito sobre a língua quando desenvolvemos qualquer aplicação. Então, a ideia de... E com isso eu termino. Foi muito econômica nas referências bibliográficas, tem algumas aqui, mas depois eu passo mais.